os espíritos inferiores, tá? Então, ele escuta os dois, porque através dessa escuta, ele vai entendendo o que ocorre nesse processo. Então, é muito bonito ver o caminhar do Kardec. Então, lá no Livro dos Médiuns, ele levanta uma série de hipóteses. Então, eu tenho um problema, qual é o problema? Entender o que os espíritos, como os espíritos funcionam no mundo espiritual e qual a ação dos espíritos conosco na matéria. Aí ele começa a fazer uma série de perguntas e ele pergunta para espíritos com maior entendimento e espíritos com menos entendimento. E ele vai fazendo essa comparação, ele sempre coloca os achados dele na revista Espírita e depois ele finaliza com a conclusão dos estudos dele no livro A Gênese. Então, o que a gente está lendo agora é o pensamento final de Kardec. Eu não tinha esse entendimento. Foi estudando esta semana que eu passei a ter esse entendimento. Por isso que eu estou partilhando com vocês. Então, lá atrás, ele faz uma série de perguntas. Eu vou chegar lá, tá? Então, vamos lá. Dependendo do grau de condensação desse fluido perispiritual, a gente pode ter aparições mais vaporosas, mais nítidas, até aparições tangíveis. Aquelas que são mais frequentes, ele dá o nome de vaporosas, aquelas que são mais raras são as tangíveis. Aí ele diz assim: tangíveis têm a aparência da matéria carnal, porém não as suas qualidades, ou seja, não é carne. Você pode pegar, você pode sentir uma pulsação, você pode escutar, ao escutar um pulmão enchendo, esvaziando de ar, mas aquilo ali não é corpo, aquilo ali é um perispírito, tá? Então, assim, por exemplo, nas experiências lá da Kate King, com William Crookes, lá na Inglaterra, o que ele observava? Ele observava uma médium em transe, essa médium, ela, através dos fluidos dela, que ela liberava, esse espírito, que era a Kate King, manipulava esses fluidos, mais os fluidos dela, da médium, e a gente aprendeu com o André Luiz, no capítulo 28, e no Missionários da Luz, no capítulo 10, manifestações físicas, como ocorrem? Elas ocorrem com os fluidos do médium, os fluidos do mundo espiritual e os fluidos da natureza. Então, para aparecer, para a gente tocar, sentir uma manifestação física plausível, assim, de ser tocada, tangível, o nome é esse, tangível, é necessário esses fluidos também. Então, aqui, é disso que o Kardec está falando, tá? Dessas modificações do perispírito. Aí, o perispírito tem a natureza fluídica e pode ser essas aparições, elas podem desaparecer instantaneamente, porque quem coordena toda a aparição é um ser inteligente, é um espírito ou uma alma. Então, a partir do momento que ele deixa de pensar, aquela aparição some, ela desaparece. E aí ele fala que as aparições tangíveis são vistas, às vezes sim e às vezes não. Mas uma coisa que ele fala é que elas não são corpos e que elas não são como os homens, que nascem, se desenvolvem e morrem. Elas aparecem e desaparecem. E ele fala também da aparência.
das aparições, que elas são estranhas, elas são singulares. Então, ela tem um olhar que não é nítido, é vaporoso, no momento que as aparições vêm para a pessoa que está vendo, às vezes ela fala alguma coisa, mas essa fala sempre é breve, na linguagem. E também, toda vez que essas aparições ocorrem, é frequente com que as pessoas sintam medo. Então, são as coisas que ele coloca, tá? A aparição, eu já falei que podem ser de encarnados, só que para ser de encarnados, ele tem que estar, o corpo tem que estar lá em repouso, né? Tem que ocorrer em desdobramento. No caso que eu dei para vocês, o rapaz estava dormindo lá no colégio interno, aí a aparição dele na casa da mãe dele foi através do perispírito dele, ou então de desencarnados. Porque o perispírito é o mesmo, ou seja, o perispírito é uma condensação do fluido cósmico em torno de um foco inteligente, que é uma alma ou então um espírito. Agora nós vamos para a transfiguração. Gente, ficou entendido então o que é uma aparição? Todo mundo entendeu? Que a aparição é através da modificação das moléculas do fluido perispiritual e que eles podem ser mais condensados ou não. E que também pode, como o perispírito é algo que pertence ao espírito, tanto faz livre como encarnado, a aparição pode ser nos dois casos. Tudo bem? Então tá. Então agora nós vamos para a transfiguração. Depois eu vou colocar para vocês ouvirem o Jorge Elahart falar da transfiguração de Jesus. É emocionante, é muito lindo, é muito lindo. Então, o que é uma transfiguração? A transfiguração, o espírito opera transformações na estrutura do seu... Regina, Oi? a Adriana levantou a mão. Ah, desculpe, eu não vi. Diga, Adriana. Eu levantei. Não, eu fiquei assim, olha. Hum, Para que haja uma aparição tangível, precisa do ectoplasma, de um médium. precisa. Isso. A que não é tangível não precisa de ectoplasma. Olha, pelo que ele está falando, é só do fluido perispiritual, Tá, entendi. tá? Pelo Tá, menos é o que ele obrigada. falou aqui. Então, Tá, assim, a tangível, para que todo mundo veja, para que ela possa ser até tocada, no caso da Kate King, ela se deixava ser tocada. O William Crookes, ele avaliava a ponto de ver palpação, ele escutava o coração, comparava a pulsação dela e depois da médium, verificava que a pulsação dela era 70, da médium era 90, ele fazia a ausculta da aparição da Kate King, era um valor das movimentações respiratórias. Quando ele fazia a ausculta do pulmão da médium, que era uma menina de 15 anos, esqueci o nome dela, mas era uma mocinha de 15 anos. Ela tinha problemas respiratórios, e aí a ausculta dela aparecia esses problemas respiratórios. Então, ficava visível que ele estava diante de dois seres diferentes, né? Um espírito inteligente utilizando a aparição através do uso desses fluidos, que eu já falei para vocês quais são, do ectoplasma da médium, dos fluidos do mundo superior, isso está no capítulo 28, nos domínios da mediunidade, que
o espírito André Luiz explica para nós isso com detalhe, ele explica o que acontece numa sessão de materialização, onde todo mundo pode ver aquele espírito e como ocorre. E ele também fala nesse capítulo da importância do pensamento de todas as pessoas envolvidas naquela sessão que está ocorrendo a materialização. Porque um pensamento destoante contamina todo o ectoplasma, e aí não dá para se materializar o espírito e nem utilizar aqueles fluidos para cura, porque a gente sabe que existem médios de cura e eles usam o trabalho da materialização para isto. Então, o mundo espiritual usa essas materializações. Aqui no Rio de Janeiro, eu até falei para vocês, tem uma equipe ligada àquele médico chamado Paulo Fruntuoso, que ele explica isso, de todo esse processo, como ocorre. Então, é através do ectoplasma do médium, mas também dos assistentes, das pessoas que vão estar lá trabalhando. Então, o André Luiz nos dá um recado muito importante. Quando a gente trabalha dentro de um trabalho mediúnico, a importância da gente manter os nossos pensamentos vigiados, no sentido de estar com pensamentos bons, porque isso interfere no momento do trabalho de mediúnico, principalmente em trabalho de materialização. Tá? Contamina todo o ectoplasma, e aí, no caso, no capítulo 28, nos domínios da mediunidade, não se ocorreu uma materialização, porque tinha gente lá que tinha bebido, e chegou, e não aconteceu o que se tinha proposto, aconteceu de um outro jeito, não na materialização, tá? Regina, Tudo qual que bem? foi a pergunta Obrigada. mesmo qual que foi a pergunta mesmo da Diana? Para ser uma aparição tangível, ela perguntou, é necessário ectoplasma? E eu falei que sim. Obrigada, Diana, Regina. é isso? Para ser tangível, precisa do ectoplasma? É essa a pergunta? Ou era. É essa a pergunta mesmo? É essa pergunta. E também, assim, se só é utilizado ectoplasma, não é tangível. Se existe, por Ah, exemplo, uma tá. É aparição, isso. é, se É. sempre precisa do ectoplasma ou não. Então, o ectoplasma, com a mistura dos outros fluidos, não quer dizer que seja tangível. Ele pode ser visível, mas não tocado, porque ele ainda não deixa de ser uma condição fluídica. Alguns casos de alguns espíritos que conseguem um nível maior de ectoplasma, de pureza, aí eles conseguem a tangibilidade, né? Mas que nem tem espíritos que você não pode tocar. Tem casos, Ele tem é casos. vaporoso, entendeu? É. Assim como a própria formação da figura do espírito, ele começa com uma névoa e aí vai tomando forma, né? Até que você vê o espírito. Então, a resposta é, mesmo que não seja tangível, né? Ainda assim utiliza o ectoplasma para a questão de ser visível. Tá bom, obrigada. Ó, o Peixotinho é um médium que viveu no Brasil, ele era cearense, mudou para o Rio de Janeiro, e ele era um médium de cura, mas de materialização. E aí eu ouvi a filha dele contando um pouquinho da história da vida dele,
E a filha dele falou que uma vez ele viajando lá para o Recife, fazendo o trabalho junto com a equipe do Recife, alguém, outra coisa que interfere nas manifestações físicas, é, a luz interfere no momento da ação. Então, normalmente, quando eles vão fazer esses trabalhos de cura, são feitos no escuro, porque a ação da luz interfere nesse ectoplasma. E aí o Peixotinho estava lá, né, em transe, e doando ectoplasma para o trabalho de cura, e alguém acendeu uma luz. Ele ficou uma semana em tratamento nesse centro espírita, com problemas graves de saúde, porque o ectoplasma, o Sérgio Felipe é um médico aqui da USP que faz pesquisas sobre a glândula pineal e sobre o ectoplasma. E ele está falando para nós, o André Luiz também fala isso, que o ectoplasma, ele provém do citoplasma das nossas células. Então, ou seja, o ectoplasma faz parte das células do corpo do médium. E aí o André Luiz fala que ele se encontra no citoplasma, mas entre o perispírito e o corpo físico. Então, é aí que está o ectoplasma. Eles estão em estudo para tentar descobrir o que é. Então, quando o Peixotinho estava lá em transe e alguém ligou a luz, aquela luz afetou totalmente o corpo físico dele. Quando voltou quando terminou todo o trabalho que ele voltou a si, ele teve problemas graves de saúde. E a equipe do centro, junto com o mundo espiritual, teve que tratá-lo durante uma semana para ele ter condição melhor de saúde, por causa dessa interferência da luz. O ser tangível também é interessante, porque assim, a Kate King deixou as pessoas tocarem ela. No último dia, ela deu um pedaço do cabelo dela, da roupa dela. Então, assim, como a gente estudou que quem controla os fluidos é um ser inteligente e de acordo com o grau de elevação moral e espiritual desse ser, mais conhecimento ele tem, possivelmente esse espírito que veio à Terra para trazer informações para um cientista que era o inglês, William Crookes. Ela tinha conhecimentos que possibilitavam tirar pedaços do ectoplasma sem interferir na médium. Não aconteceu nada, a médium voltou. Ela foi lá, acordou a médium no último dia de trabalho da médium com o espírito comunicante, e ela acordou a médium dela, falou que aquele era o último encontro dela, deu uma rosa para ela. Então, assim, são coisas atípicas, né? Por isso que eu falo que tudo tem a ver com o conhecimento do ser comunicante, né, do ser que está sendo, que está aparecendo lá. E o Kardec vai falando isso para nós também, que o nosso perispírito tem características do espírito, ou da alma. Então, assim, quem comanda tudo, gente? Os fluidos perispiritual, os fluidos espirituais que estão em torno de nós. Quem comanda as moléculas para agregar, para desagregar as moléculas, é o espírito, o ser inteligente que está envolvido ali. Tudo bem? Adriana, você quer perguntar mais alguma coisa ou a mãozinha que ficou levantada? Não. Ah, desculpa, esqueci de tirar. Então tá bom. Obrigada. Agora nós vamos então para a transfiguração. Transfiguração, o que eu entendi é assim, olha,
Ela pode ser anímica ou mediúnica. O que é anímica? É do próprio ser, da própria alma. E mediúnica? Mediúnica é quando o médium está lá no trabalho dele, se aproxima um espírito comunicante, e esse espírito comunicante vai envolver o médium e vai fazer a transfiguração desse médium. Então, por exemplo, eu vi uma palestra que no Brasil tinha uma jovem que ela, quando ela estava mediunizada, o irmão dela, que já tinha desencarnado e estava se comunicando, ele se mostrava de acordo com como ele era na vida material. Então, quando ele se aproximava, o perispírito dele se aproximava do perispírito da irmã dele, ele irradiava o pensamento e a vontade junto com a irmã, eles manipulavam as moléculas perispirituais dela e ela tinha no rosto a transformação e no corpo também. Então, ela deixava de ser a jovem que ela era, crescia a barba nela, até a estatura dela ficava maior. Olha que coisa interessante. Então, isso é uma transfiguração mediúnica. No caso de Jesus, quando Jesus pega Pedro, João, esqueci qual que é o outro, acho que é Tiago. Ele pega esses três discípulos, vão até o monte, e lá no monte ele se transfigura. Jesus, através da vontade dele, mostra para Pedro, para João e para Tiago, ele se transforma o perispírito dele, ele se irradia de luz e mostra do jeito que ele podia mostrar para eles, da luminosidade que ele era, tanto no olhar, no rosto, como nas vestes, tudo ficou translúcido, ficou totalmente diferente daquele Jesus material que eles conheciam. Então, isso é uma transfiguração anímica da própria alma, tá? Então, agora eu vou ler o que é que Kardec explicou. O espírito opera transformações na estrutura do seu envoltório perispiritual, que é irradiado ao redor do corpo como uma atmosfera fluídica, e produz na superfície do próprio corpo um fenômeno parecido com as aparições. Aí eu já expliquei para vocês a transfiguração de Jesus, eu coloquei aqui, falar de Jesus. Agora outro, transfiguração são sempre um reflexo das qualidades e dos sentimentos predominantes do espírito. O fenômeno não é milagroso, o fenômeno não é anormal, ele se justifica com as leis do fluido. Então, ele é uma transformação fluídica. É uma espécie de aparição perispiritual que se produz sobre o corpo vivente. Então, ou é o próprio espírito que altera o perispírito dele, ou se é num caso de mediunidade, como o caso dessa mocinha que recebia as comunicações do irmão dela, o irmão vinha e através do seu pensamento e da sua vontade, e também da vontade do médium, né, havia uma alteração perispiritual do perispírito daquela menina, e ela se apresentava como um rapaz e não como uma menina, ela se transformava. Eu não sei se vocês já viram na internet, mas teve uma vez, faz algum tempo, que o Divaldo Franco, ele estava num desses congressos, fazendo o fechamento do congresso, trazendo uma mensagem de Bezerra de Menezes, e é impressionante como a voz dele muda e até a aparência dele física fica diferente.
Então, a gente pode ler isso como uma transfiguração, né? Uma alteração perispiritual do Divaldo pela manipulação desses fluidos naquele momento que ele estava em sintonia com o pensamento do Dr. Bezerra de Menezes. Tudo bem, gente? Tudo bem? Alguém tem dúvida? Então, vamos lá. As transfigurações são perceptíveis a todos os assistentes pelos olhos do corpo. As aparições fluídicas, elas não têm matéria tangível, então elas podem ou não ser perceptíveis, né, gente? Manifestações físicas ou mediúnicas. Os fenômenos das mesas girantes, das mesas falantes, da suspensão de corpos pesados, da escrita mediúnica, repousam sobre as propriedades do fluido perispiritual, seja de encarnados, seja de espíritos livres. Então, ele está explicando para nós que todos esses fenômenos que a gente leu lá no livro dos médiuns, das mesas que se comunicavam através das batidas que elas tinham no chão, das mesas que flutuavam no ar, parecendo que não tinha lei da gravidade, a suspensão de corpos, o controle daquela cestinha para escrever os textos das psicografias, tudo isso não é nada milagroso. Tudo isso é justificável e repousa na propriedade da alteração do perispiritual. Tanto um fenômeno que pode ser feito através dos encarnados como dos desencarnados. Agora, é para mim ler um pedaço aqui, deixa eu ver aqui. Tem um pedaço aqui que é importante. É igualmente com o auxílio do seu perispírito que o espírito faz o médium escrever, que faz o médium falar, que faz o médium desenhar. Não tendo um corpo tangível para agir ostensivamente, quando deseja manifestar-se, o espírito serve-se do corpo do médium, de quem toma os órgãos por empréstimos. Faz os seus órgãos, assim, agir como se fosse seu próprio corpo, e isso mediante o eflúvio fluídico que se verte sobre ele. Então, aqui está explicando como se processa todo a ação do trabalho mediúnico. Então, como se faz? Através desses fluidos perispirituais. Então, por isso que é importante a gente entender isso, né? Este fluido perispiritual age sobre o médium e é através da vontade, do pensamento do espírito comunicante que ele vai acionar a área que ele tem necessidade de manipular para a sua manifestação. Então, eu posso agir sobre a área da visão e aquele médico vai ver. Eu posso agir sobre a área da audição, no perispírito, né? O espírito do comunicante agindo sobre a alma, né? Do médium. Então, ele age sobre o perispírito do médium. Então, se ele age na parte da visão, o médico vai ver. Se ele age na parte da audição, o médico vai ouvir. E assim por adiante. Se ele age na parte motora, que é aqui, a parte motora, o médico vai manipular o lápis ou a caneta. Então, assim, o médium, ele é utilizado como uma mesa, ele faz até essa comparação. Como qualquer outro instrumento, ele fala que o médium é um ser passivo, como a mesa e como os outros objetos.
quando envolvido por um pensamento de um espírito. Tudo bem, gente? Então, vou continuar. A mesa que bate indicando as letras do alfabeto para formar as palavras e as frases, esse falar da mesa chama tipitologia. E ele está falando, isso aqui que eu já falei, né? Que ele utiliza a mesa, o lápis, do mesmo jeito que o médio, através do fluido que penetra, mas não se identifica com a mesa. Ele fala assim que a mesa, o lápis, eles usam isso como se eles tivessem vitalidade, mas não tem a vitalidade está no controle do pensamento do espírito que está usando aqueles fluidos para alterar a composição daquela matéria. Na verdade, gente, a gente viu lá atrás que os fluidos, o fluido cósmico universal é que faz o mundo material e é que compõe o nosso perispírito. Então, o ser inteligente usa desse conhecimento e manipula as moléculas e faz com que essa mesa se erga, esse lápis escreva, como se ele tivesse vida, mas a vida não está na mesa, a vida não está no lápis, né? A vida está naquele ser inteligente que está pensando e manipulando toda aquela ação, tá bom? E aí ele até fala que é besteira, diz que as pessoas iam lá e beijavam a mesa, né? Faziam uma pergunta, a mesa respondia, então as pessoas iam lá e beijavam a mesa. Mas o ser inteligente não está ali naquela mesa. O ser inteligente está no espírito, que está utilizando o fluido dele, através do pensamento e da vontade, manipulando toda aquelas moléculas daquela matéria, a ponto de até tirar a gravidade dela, tá bom? Novamente, eu vou falar do livro, eu já falei tantas vezes, mas tem um caso lá no livro da Ivone Pereira do Amaral, onde ela descreve uma situação num centro espírita que uma pessoa foi buscar auxílio porque ela levitava, do nada ela levitava. Então, como é que essa pessoa levitava? E aí, no tratamento desse indivíduo, apareceu o espírito comunicante falando que ele havia desencarnado, ele era muito amigo daquela pessoa que estava levitando e essa pessoa não orava por ele. Então, o que ele fez? Ele foi lá e mexeu no perispírito do amigo dele, nas moléculas fluídicas do amigo dele, e pôs o amigo para levitar, deixou o amigo doido. E aí esse sujeito foi buscar ajuda no centro espírita e recebeu ajuda. A Ivone Pereira do Amaral fala que nem todos os casos conseguem resolver, tá, gente? Tudo depende do indivíduo, daquilo que ele necessita receber naquele momento, né? Do bem que ele fez, da necessidade que ele tem com aquele aprendizado. Existem coisas que não tem, nem tratamento mediúnico resolve, tá? Vai do merecimento, eu estava tentando lembrar a palavra. Vai do merecimento da pessoa, né? Às vezes a gente não consegue resolver aquela situação, porque aquilo ali é uma prova, é uma expiação para aquele indivíduo. Ele vai aprender com aquela situação que ele está passando. Nesse caso, o amigo dele prometeu fazer missa para ele, orar para ele, e aí nunca mais ele levitou. Esse é um caso muito interessante. Então, vamos lá. Médium... Aqui eu já li. O médium de psicografia, o espírito dirige a mão ou lhe transmite o seu pensamento por uma corrente fluídica. É porque a gente sabe que o médium de psicografia
tem dois mecanismos, né? O mecânico é aquele onde o espírito age através da mão do médium, desse jeito que eu falei. Ele age na região que controla o sistema motor, e aí o espírito controla mecanicamente a mão, né? E escreve. Por isso que, às vezes, até a assinatura, a letra daquela mensagem psicografada é igual do espírito comunicante. Por quê? Porque ele se apropria do médium como se o médium fosse um instrumento passivo. Agora, também existe o espírito comunicante enviando através do fluido espiritual o pensamento dele para o médium, e aí ele recebe esse pensamento através do perispírito dele, e aí ele só fala o que ele recebeu através do pensamento. Então, uma psicofonia. Ou então ele escreve. Então, é como se ele ouvisse o ditado. Na verdade, ele não ouve o ditado, ele ouve o pensamento do médium. Então, é isso que ele está falando, né? Existem duas situações. Ou através da corrente fluídica do pensamento, que tanto o pensamento pode agir na parte motora do médium, e ele age mecanicamente e escreve mecanicamente, ou através do pensamento, que aí ele escuta telepaticamente o pensamento do médium, do espírito comunicante, e ele reproduz através da escrita ou da psicofonia, né? Ele fala o que ele está ouvindo telepaticamente através do pensamento do espírito comunicante. Bom, quando o espírito faz a mesa flutuar no espaço, o espírito não a ergue com o braço, ele a envolve e a penetra com uma atmosfera fluídica que neutraliza o efeito da gravidade. Lá no livro dos médiuns, tem vários questionamentos do Kardec, quando ele fala para o espírito São Luís. É com as mãos que se toca o piano? E aí o espírito São Luís, que já tem conhecimento, ele fala, não é com as mãos, é através do fluido que ele controla isso. Então, é a mesma ação, tá? O pensamento do médium que controla tudo o que está acontecendo ali, e não a mão que aparece lá, a mão fluídica que aparece tocando o piano, não é a mão do espírito. Quem tá construindo aquela mão com os fluidos do ambiente, mais o ectoplasma de alguém, é um espírito pensante, um espírito inteligente, que está manipulando isso. Mas, se o Kardec fizer a mesma pergunta por um espírito que não tem a categoria do espírito São Luís, e ele fez isto, ele pegou um espírito inferior como a gente, né, que não tem o grau de elevação, e perguntou por que é que ele estava jogando pedras, quebrando coisas em uma determinada situação. Ele falou, porque eu quero, eu pego a pedra e jogo. Então, este espírito não tinha conhecimento desse processo fluídico. Ele estava no mundo espiritual, tão sem entendimento como ele estava aqui na matéria. No mundo material, ele era um catador de lixo, ele era uma pessoa muito sem conhecimento nenhum. E no mundo espiritual, a gente sabe que é diferente do mundo material, mas algumas coisas se mantêm. Então, ele continuava no mundo espiritual tão ignorante como ele era no mundo material. Então, quando o Kardec pergunta para ele, foi você que jogou a pedra? Ele falou, foi. Foi você que quebrou o chão? Fui eu com a minha mão.
Então, assim, para o entendimento daquele indivíduo que era ignorante, ele se acreditava que ele, com o corpo espiritual dele, tinha pego a pedra e jogado no chão e quebrado, porque ele estava se divertindo com a situação lá. Aí o Espírito São Luís vem e fala que não foi assim. E aí orienta este espírito inferior a dar a informação certa. Aí ele fala assim: o Espírito São Luís está mandando eu dizer tal coisa. E aí ele fala: eu peguei o ectoplasma da criada que trabalha na casa e que morre de medo de tudo isso, e utilizei o ectoplasma mais outros fluidos para mover os objetos e quebrar as coisas. Então, através desses fluidos, ele quebrou, mas ele não sabia disso. Quem orienta ele é o Espírito São Luís. Então, é isso que o Kardec está falando para nós, tá? Agora, esse fluido lhe dá momentaneamente maior leveza ou menor leveza, depende do pensamento do espírito. Essa é a lei dos fluidos que pode erguer uma pessoa, erguer uma mesa, transportar um objeto de um lugar para o outro. O espírito não bate com a mão, o espírito não corre atrás de ninguém. Quem faz tudo é o pensamento do espírito e não o espírito, porque as pessoas achavam que a mesa que estava correndo atrás deles era porque o espírito estava correndo atrás deles com a mesa. Eles pensavam que o espírito pegava a mesa e corria atrás deles, por exemplo. Não é isto. Então, Kardec está falando que a ação não ocorre do mesmo jeito que ocorre no mundo material. Quem controla a ação é os fluidos, através do ser inteligente. Tudo bem, gente? Dúvidas? Então, agora, mediunidade, ele fala de uma parte da mediunidade onde os médiuns têm a capacidade de falar línguas estranhas, eles têm a capacidade de pintar, eles têm a capacidade de fazer esculturas, eles têm a capacidade de fazer poesias, de fazer partituras, e aí o Kardec fala para nós isso, olha, para que o espírito venha através de uma comunicação mediúnica, venha se comunicar através de uma poesia, ou de uma escultura, ou de uma pintura, há necessidade daquele médium ter conhecimento daquela habilidade. Então, ele dá até exemplo de uma criança. É muito mais fácil você dar um ditado para uma criança que já conhece as letras do que você dar um ditado para uma criança que não tem conhecimento nenhum de escrita. Então, assim é o médium. Então, ele falou que existem médios com habilidades em determinadas áreas, porque possivelmente a alma deste médium já adquiriu conhecimento naquela área específica, tá? Agora eu fiquei pensando, não sei se vocês já pensaram isso. Imagine o conhecimento do Francisco Cândido Xavier. Ele aqui na Terra era uma pessoa que estudou o ensino primário, né? Eu acho que ele estudou até o 4º ano, se não me engano. Gente, mas ele psicografou livros de ciência. Quando a gente pega os livros dele, ele tem capítulos que ele fala de coisas que nem a ciência descobriu ainda, agora que eles estão estudando o que é epífase, que é a glândula pineal. Tem um capítulo que ele fala disso. Se os espíritos vieram escrever este conhecimento junto com o médium, é porque possivelmente o médium tem esse conhecimento dentro dele já adquirido. Então, imagina quem era
Francisco Cândido Xavier, né? Que espírito que era esse para falar de tantas coisas como ele falou? Ele trouxe livros de poesia, ele trouxe livros de ciência, né? Que espírito que é esse? É isso, gente. E outra coisa que eu queria fazer uma reflexão com vocês é a respeito do uso da mediunidade, né? Quando a gente vai descobrindo tudo isso, entendendo como se processa a mediunidade com relação aos fluidos, a técnica como ocorre, mas eu acho que acima de qualquer técnica a gente tem que estar buscando a nossa melhoria o tempo todo, não ficar preso só na técnica, mas buscar sempre a melhoria o tempo todo, porque eu entendo que um processo mediúnico é para a gente utilizar em nosso benefício, mas também em benefício do nosso próximo. Isso é o meu jeito de pensar, tá, gente? É um dom que Deus deu para a gente, para que a gente possa ir burilando o nosso ser, mas que a gente possa utilizar essa faculdade em benefício do nosso próximo também. Eu vou encerrar com o livro Seara dos Médios, do Chico Xavier. Ele tem um capítulo 4, que ele fala assim, ante a mediunidade. Depois eu tiro uma foto e coloco no grupo também. No trato da mediunidade, não andemos à cata de louros terrestres, nem mesmo esperemos pelo entendimento imediato das criaturas. Age e serve, ajuda e socorre sem recompensa. Recordemos Jesus e os fenômenos do espírito. Ainda criança, ele se submete no templo ao exame de homens doutos que lhe ouvem o verbo com imensa admiração, mas a atitude dos sábios não passa de êxtase improdutivo. João Batista, o amigo eleito para organizar os caminhos, depois de vê-lo nimbado de luz, em plena consagração messiânica, ante as vozes diretas do plano superior, envia mensageiros para lhe verificarem a idoneidade. Dos nazarenos que lhes desfrutam a convivência, apenas recebe zombaria e desprezo. Dos enfermos que lhe ouvem o sermão do monte, buscando tocá-lo, ansiosos, na expectativa da própria cura, não se destaca um só para segui-lo até a cruz. Dos 70 discípulos designados para místeres santificantes, não há lembrança de qualquer deles na lealdade maior. Dos seguidores que comeram os pães multiplicados, ninguém surge perguntando pelo burilamento da alma. Dos numerosos doentes por ele reguidos à bênção da saúde, nenhum aparece no instante amargo para testemunhar-lhe agradecimento. Nicodemos, que podia assimilar-lhe os princípios, procurá-la-lhe a palavra na sombra noturna, sem coragem de liberar-se dos preconceitos. Dos admiradores que o saúdam em regozijo na entrada triunfal em Jerusalém, não emerge uma voz para defendê-lo das falsas acusações perante a justiça. Judas, que lhe conhece a intimidade,
não hesita em comprometer-lhe a obra diante dos interesses inferiores. Somente aqueles que modificaram as próprias vidas foram capazes de refleti-lo na glória do apostolado. Pedro, fraco, fez-se forte na fé e, esquecendo a si mesmo, busca servi-lo até a morte. Maria de Magdala, tresmalhada na obsessão, recupera o próprio equilíbrio e, apagando-se na humildade, converte-se em mensageira de esperança e ressurreição. Joana de Cusa, amolecida no conforto doméstico, ouvida as conveniências humanas e acompanha-lhe os passos, sem vacilar no martírio. Paulo de Tarso, o perseguidor, aceita-lhe a palavra amorosa e estende-lhe a boa nova em suprema renúncia. Não detenhas, assim, qualquer ilusão à frente dos fenômenos medianímicos. Encontrarás sempre e por toda parte muitas pessoas beneficiadas e crentes como testemunhas convencidas e deslumbradas diante deles. Mas apenas aquelas que transfiguraram a si mesmo, aperfeiçoando-se em bases de sacrifício pela felicidade dos outros, conseguem aproveitá-los no serviço constante em louvor do bem. Aí fica para a gente refletir nesse texto. Então, não adianta a gente ver tantos fenômenos à nossa volta se a gente não for ser tocada e começar a nossa transformação em nosso benefício e em benefício daqueles que o Pai coloca no nosso caminho. Eu entendi assim a aula de hoje, tá, gente? Essa foi a minha leitura final. Dúvidas? Muito complicado? Lucília, Alan, querem acrescentar algo? Tá tudo bem, eu achei bem explicado, nada a acrescentar, não. Você não falou que ia passar o vídeo? Ah, eu vou passar depois no grupo. Eu não sei colocar aqui. Certo. Eu vou colocar o vídeo que o Jorge Elahat é quase de 1 hora. Ele explica todo o contexto da transfiguração de Jesus. É lindo, é muito lindo. E também eu vou colocar para vocês a mãe da Anete Guimarães contando um caso de transposição de objeto. Do mesmo jeito, a mesma coisa. Um espírito que manipula aquele objeto através do seu fluido perispiritual, ele mexe com as moléculas materiais daquilo ali, eu não vou contar o que é, e aí ele transfere o objeto de um lugar para outro. Então, eu vou colocar esses 2 vídeos para vocês. Tem outros que eu fui estudando, se eu achar alguns que eu acho que traz alguma reflexão importante para o grupo, durante a semana eu vou colocando um a cada dia para vocês verem e construir todo o aprendizado da aula. Tudo bem? Alan, quer contribuir com alguma coisa? Meninos, meninas? Tudo bem, então? Não. Podemos encerrar? Tem exemplo, né, Regina? Oi, bem. A revista Espírita é citada em todo capítulo, né? Muito. O ideal seria ter a revista aqui para a gente acompanhar e ler todos os exemplos. Nossa, eu li alguns, mas são tantos, gente, são tantos. Eu tenho a revista, mas eu não consegui. Eu li esse do filho, eu li outro de uma senhorinha que ela via aparições na casa dela o tempo todo, até um dia que ela viu o irmão dela
que estava encarnado à noite, é claro, ele estava em desdobramento, e apareceu no quarto dela. Aí ela foi buscar o atendimento numa casa mediúnica, porque ela achava que ela estava enlouquecendo, e aí ela foi entender todo o processo, porque das aparições, né? Ela estava tendo visões dos espíritos, né? Visão dessas aparições, né? Ela via com a mediunidade que ela tinha. Mas ela também viu o irmão dela que apareceu. Aí é uma aparição, né? Ele até separa o que é visão com os olhos da vista e a visão do mundo espiritual. Então, aí as duas situações, né? Ela viu com os olhos o irmão dela e viu, através da mediunidade, os outros espíritos. Tudo bem, gente? Mediunidade é quando o espírito quer se comunicar. Então, os espíritos que estavam lá no quarto dela eram soldados, ela via várias coisas. Ela tinha mediunidade e estava precisando estudar, entender mais para ela poder auxiliar aquelas vidas ali. E a aparição do irmão dela. Quando o irmão dela apareceu, ela foi pedir socorro. Mas existem vários casos, eu não consegui ler todos. Eu tenho as revistas, mas até você manusear tudo aquilo e achar, então eu li só esses dois, tá? Tá, Tudo bem? tudo bem. Mais alguém? Dúvidas? Então a gente pode encerrar a aula um pouquinho mais cedo. Tudo bem. A Alan vai continuar, então, obsessão e possessão. Ok, então na próxima aula é esse tema que a gente vai estudar, o que é obsessão, o que é e possessão. E termina esse capítulo de fluidos. Fluidos, termina os Isso, fluidos. isso. Tudo bem. Então, alguém quer fechar a aula de hoje com uma prece? Não? Então, eu vou fazer uma prece hoje. Então, vamos elevar o nosso pensamento até o nosso Pai Celestial, agradecendo a oportunidade de estarmos todos juntos nessa noite, reunidos. Agradecer aos nossos anjos de guarda, que nos possibilitam a nossa evolução através do estímulo constante à nossa melhoria. Agradecemos a esses guardiões queridos que nos amam e nos intuem e nos orientam o tempo todo. Agradecendo as equipes do mundo espiritual envolvidas no estudo e no trabalho deste grupo, aos mestres, aos alunos que aqui se encontram e aos colegas do mundo material, agradecemos a presença de todos, pedindo ao nosso Pai, ao nosso amado Mestre Jesus, que neste momento possamos fazer a conexão com os seres superiores, através do nosso anjo de guarda, fazendo essa sintonia, pedindo ao nosso amado Pai que envie a cada um de nós esses fluidos amorosos, esses fluidos que nos revigoram de energia, de paz, de amor. Pedindo ao nosso Pai, ao nosso Criador, que esses fluidos amorosos possam envolver todos aqueles nossos irmãos sofredores, aos doentes, aos sofredores do mundo material e do mundo espiritual. Que esses fluidos amorosos sejam levados a todos aqueles que necessitam.
pedindo ao nosso Pai também que este fluido de amor, de paz, de esperança também envolva todos os nossos irmãos viventes na Terra, sejam eles animais, vegetais, todos os seres, Senhor, que neste momento possamos vibrar pela paz e amorosidade entre todos os seres da Terra. E envoltos nessa sintonia de paz e de amor, te agradecemos, Pai abençoado, a este momento tão especial para nós, onde cada um de nós vai buscando no seu tempo e de sua forma o seu crescimento espiritual. Gratidão, meu Pai, por tudo aquilo que recebemos de vós. Gratidão, meu Pai, pela vida e por estarmos juntos enquanto grupo, unido neste aprendizado de nossas vidas. E se nos for permitido que durante o desdobramento do nosso sono, né, o desdobramento espiritual através do sono, se pudermos ser instrumentos do seu amor, Senhor, que este grupo permaneça unido, levando o auxílio àqueles que necessitam, mas sempre guiado, Senhor, pelos nossos anjos guardiões, aqueles amigos de nossas existências que nos conduzem para o bem e para a luz. Amado Mestre Jesus, nós te agradecemos a bênção deste encontro e de todo este aprendizado. E pedimos que o Senhor continue nos direcionando nesta hora e em todas as horas de nossas vidas. Fique conosco, amado Mestre. Nos abençoe, Pai Celestial. Que sigamos todos na paz de Deus. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Uma boa semana a todos, gente. Fiquem com Deus. Obrigada, viu? Boa noite a todos. Boa noite a Obrigada. todos. Boa noite a todos. Boa noite. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.